Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? Nosso módulo agora é Fim da Personalidade Civil. Se no módulo passado nós estudamos que o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, o fim da personalidade civil se dá exatamente com a morte. Esse conceito, que não é apenas filosófico, que não é apenas científico, que não é apenas social, é um conceito que nós vamos importar da lei de transplantes. O Código Civil se limita a dizer que o fim da personalidade civil se dá com a morte. Não explica quando a morte. De resto, nem o direito penal, que trata do homicídio, explica qual é o momento da morte. Coube, então, a importação de alguns conceitos. A lei de transplantes é uma lei de 97. E essa lei autorizou transplantes de órgãos de pessoas que tivessem a morte encefálica constatada. A partir dessa lei de 97, onde se autoriza, depois da morte encefálica, o transplante de órgãos, tanto o direito penal, como principalmente o direito civil, importaram a regra de que a morte se dá no momento do fim da atividade cerebral. Constatado o fim da atividade cerebral por 2 médicos, por um laudo, o indivíduo é reputado morto. E como morto, é dado fim à sua personalidade civil. Naquele exato momento, se põe termo a todos os seus direitos da ordem civil. Ele não tem mais família, não tem mais patrimônio, seus contratos em regra são extintos em relação a ele. E, eventualmente, esses contratos poderão se estender aos seus herdeiros, mas em relação a ele, estão encerrados. Existe entre nós um princípio chamado de princípio da Saizine. Esse princípio da Saizine, ele prega que a partir do momento em que o indivíduo morre, nesse exato momento cessa a sua personalidade civil e nesse exato momento o seu patrimônio é transferido para os seus herdeiros. O nosso direito não consegue imaginar uma situação de gap, de delay de propriedade. Para onde nós olharmos, sempre haverá alguém proprietário naquele momento. Já ouviram essa expressão da monarquia inglesa? Rei morto, rei posto? O rei morreu, longa vida ao rei? A partir do momento que um rei morre, o outro imediatamente assume o reinado, assume o trono, às vezes sem saber até que o seu antecessor morreu. Assim no tocante ao nosso patrimônio. Uma vez que nós tenhamos morrido, nesse exato momento o patrimônio foi transferido aos nossos herdeiros. Sem que talvez eles saibam que são herdeiros e sem que talvez que saibam qual é a extensão desse patrimônio. Este é o princípio da Saizine, uma importação do direito francês e que nós adotamos entre nós. Questões de inventário, de partilha de bens, são questões processuais, onde nós vamos meramente levantar qual é o patrimônio dessa pessoa falecida e partilhá-lo se necessário e possível for. Porém, o momento da transmissão da propriedade para os herdeiros e o momento da transmissão dessa posse se dá exatamente pelo falecimento. Esse é o princípio da Saizine. Muito bem. O artigo 6º, então, declama: a existência da pessoa natural termina com a morte. Princípio da Saizine. Então, até aqui, nesse momento, a pessoa é reputada como finalizando todos os seus direitos de ordem civil. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Quanto aos ausentes, estudaremos já quem são esses ausentes. Gente, olha só. O indivíduo morreu, foi feito o seu atestado de óbito, foi constatado que o indivíduo veio a ter a sua causa-morte identificada ou não identificada, mas que enfim ele morreu. Porém, em algumas situações, o indivíduo desaparece numa situação em que provavelmente ele tenha morrido, mas sem que se possa constatar efetivamente se ele morreu ou não. A isso dá-se o nome de morte presumida, que está lá no artigo 7º, que eu reporto vocês a leitura desse artigo depois com mais calma. Esse artigo 7º declara que se alguém desaparece sob premente risco de morte, esgotando-se as buscas, presume-se que aquele indivíduo tenha morrido. E essa presunção é uma presunção para todo efeito jurídico. Lembra do fatídico voo da Air France do Rio de Janeiro a Paris? Esse voo cai em alto mar, centenas de pessoas morreram, algo em torno de 190 pessoas mais ou menos desapareceram. Pois bem, o voo decola do Rio de Janeiro com destino a Paris, desaparece em alto mar. As pessoas que ali desapareceram estavam no eminente risco de morte. Esgotaram-se as buscas. A Marinha da França e a Marinha do Brasil declaram que as buscas estão encerradas. Aquelas pessoas que estavam naquele voo provavelmente morreram. Presume-se que tenham morrido. Isso é o artigo 7º. Em situações tais, a família ou qualquer interessado
promoverão uma ação chamada de justificação de morte, prevista lá na Lei de Registros Públicos. Por essa ação, os interessados basicamente dirão: senhor juiz, o meu pai, suponhamos que seja o pai, embarcou no voo, está aqui o registro. Esse voo caiu, está aqui o jornal. Esgotaram-se as buscas, está aqui as informações. Requeiro, então, seja decretada a morte presumida do meu pai. O juiz, então, declara a morte, dando efeito retroativo à data do fato. Na sentença, o juiz identifica a data do fato. Isso é a morte presumida. Porém, pressupõe dois elementos básicos e fundamentais. O primeiro, que haja um iminente risco de morte, e o segundo, que tenham se esgotado as buscas. Tem um fatídico e famoso caso entre nós também, que é o caso do padre do balão. Um padre lá em Santa Catarina decola com alguns balões num dia de chuva, num dia nada propício para esse tipo de aventura, e ele desapareceu. O seu balão foi encontrado quase 30 quilômetros em alto mar. O balão foi encontrado em alto mar. Ele não foi encontrado. Presume-se que ele estivesse no iminente risco de morte. Esgotaram-se as buscas porque encontraram o balão e não o encontraram. Isso é a morte presumida. Porém, nós não podemos sair decretando a morte presumida das pessoas aleatoriamente. Porque se essas pessoas voltarem, o nosso Código Civil não tem uma vírgula para resolver essas questões de ressurreição. Não tem uma vírgula para resolver essas questões das pessoas que desapareceram e retornaram. Há de se ter extremada cautela. E a morte presumida somente e tão somente pode ser decretada se esses dois elementos estiverem presentes. O primeiro deles, o iminente risco de morte. E o segundo, que haja o esgotamento das buscas. Em assim não sendo, só nos resta um outro expediente, que é a decretação da ausência. Esses ausentes aqui, que estarão previstos nos artigos 22 e seguintes. O Código Civil cria basicamente um procedimento para tratar dessas pessoas. E resumidamente vou lhes expor agora como funciona esse procedimento. Basicamente assim, imaginemos que alguém desapareceu, sem deixar vestígios de sua morte. O indivíduo sumiu. Nós tivemos um caso recente agora, que envolvia o Amarildo. A polícia do Rio de Janeiro foi acusada de ter dado um sumiço nesse Amarildo. Muito provavelmente esse Amarildo nunca mais retornou, ele deve estar morto. Mas muito provavelmente, não se tem prova inequívoca. Não existia uma situação de risco de morte. A família pediu a decretação da morte presumida. E o juiz disse: não, aqui é ausência, não é morte presumida, não existe presunção de morte. Ele está desaparecido, mas não há indicativos de que ele efetivamente tenha morrido. A diferença é muito tênue, mas significativamente, só decretamos a morte presumida de alguém se houver risco de morte. Se não houver, nós vamos passar por essa via crucis que nós vamos resumi-la agora aqui. Desaparecendo alguém sem deixar vestígios e sem deixar procurador que cuide das suas coisas, a pedido de interessado, o juiz decretará a abertura da ausência. O indivíduo é declarado ausente, então, e é feita a abertura desse processo através de uma petição inicial. Durante um ano, será nomeado um curador. O juiz nomeia um curador, curador quer dizer que essa pessoa precisa de alguém que cuide dos seus negócios. E durante um ano, esse curador fará a arrecadação do patrimônio do indivíduo, inventariará qual é esse patrimônio. Levantando esse patrimônio, o juiz deverá publicar editais em períodos de 2 em 2 meses, dizendo: desaparecido, volte, estamos cuidando do seu patrimônio. Passados esse um ano da abertura da ausência, sem que o indivíduo tenha regressado, aí então nós abriremos a sucessão provisória. Sucessão provisória. Nesse momento, os herdeiros assumem provisoriamente o patrimônio. Eles não são herdeiros definitivos, são provisórios. Eles, durante 10 anos, cuidarão desse patrimônio em favor de outro. Nesse intervalo, vamos imaginar que eu seja o sucessor provisório, que eu recebi uma fazenda de herança provisoriamente. Se eu resolver vender essa fazenda, eu preciso dar em caução um outro bem em substituição. Porque se o desaparecido voltar nesses 10 anos, o patrimônio é dele. Olha, 10 anos, com mais um aqui, já se passaram 11. Dirá a legislação. Depois de 10 anos de sucessão provisória, não regressando o desaparecido, aí converte-se a sucessão provisória em sucessão definitiva, que são mais 10 anos. Outros 10 anos. E nesse período, se o ausente retornar,
ele ainda assume o patrimônio remanescente, o patrimônio que ainda estivesse no seu nome de forma intacta. Vejam, a insegurança jurídica de uma situação dessa. 10 com mais 1, 21 anos ao todo. Né? É uma situação de grande instabilidade, mas é a regra que a nossa legislação cuida. É a regra que a nossa legislação traz. Haja vista que não existe a possibilidade de uma solução jurídica, pelo menos em termos legislativos, de alguém que é decretado morto e depois volta. Preferiu-se criar uma situação assim, a não ter nenhum tipo de solução. E perguntas recorrentes em concurso. Ausente é declarado morto? Vamos dar uma olhada no artigo 6º, ó. Presume-se a morte quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, quando esse ausente é considerado morto? Aqui, ó, nesse momento de transição, ao sairmos da sucessão provisória e ao entrarmos na sucessão definitiva. É aqui, então, que ele é reputado morto. Vamos imaginar que no 3º ano do sumiço do indivíduo, a mulher, a sua esposa, queira se casar novamente. Ela encontrou alguém que quer se casar novamente. Ela é casada. Porque o fim do casamento se dá de duas situações, ou pelo divórcio ou pela morte. Morte ainda não houve. O que ela vai ter que fazer aqui? Então, se divorciar. Se divorciar de alguém que não está presente para se defender. A quem o juiz deverá nomear um curador especial. Será citado por edital esse indivíduo no processo de divórcio. Ser-lhe-á nomeado um curador para lhe apresentar a defesa. Olha que trampo, olha que coisa contraproducente que é esse procedimento. Mas assim é. Se houver indicativo de morte, morte presumida. Se houver tão somente um sumiço do indivíduo sem que haja reais conjecturas da sua morte, decretação de ausência e todo esse procedimento aqui. Gente, um homem, na sua vida, possui informações de caráter público. Informações que dizem respeito não apenas a ele, mas que são de interesse coletivo. Que dizem respeito a interesses de toda a coletividade. Assim, a nossa legislação, por herança do direito português, cuidou da criação dos cartórios. Nós temos os cartórios de imóveis para cuidar dos registros dos imóveis. Temos os cartórios de títulos, de documentos, os tabelionatos, e temos os cartórios de registro de pessoas naturais. Esses cartórios cuidam dos registros públicos de atos da vida do indivíduo que são de interesses coletivos e cujas informações são, portanto, públicas, que qualquer um tem acesso. Um homem na sua vida tem 5 etapas. Ele nasce, cresce, fica bobo, casa e morre. E essas 5 etapas são registráveis. São 5 etapas que tornam pública a vida do indivíduo. Nascer, crescer, ficar bobo, casar e morrer. Quer ver? O artigo 9 diz: são registrados em registro público o nascimento, o casamento e o óbito. Nasceu, casou e morreu. A emancipação. Nasceu, cresceu. Quando se emancipa, o indivíduo também tem de registrar a sua emancipação. E sem o registro da emancipação, o indivíduo não está emancipado. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. O indivíduo teve algum problema mental. Será interditado e essa interdição se tornará pública. Tem de ser registrado. Então, quando o indivíduo nasce, quando ele se emancipa, quando ele tem algum problema mental, ele se interdita. Quando ele casa e quando ele morre, essas 5 etapas da vida são registradas. Constarão no registro de acordo com o artigo 9 do Código Civil. O registro é a informação inaugural, é a informação inicial da vida de alguém. Quando alguém nasce, é o seu primeiro registro. Lá constará qual é o seu nome, quem são seus pais, onde nasceu, qual a sua nacionalidade, em que localidade nasceu. O casamento é a mesma coisa, em que data nasceu. E essas informações são de caráter público. Se eu quiser saber de você, aonde você nasceu, qual a sua idade, basta eu perscrutar a sua certidão de nascimento ou de casamento. E essa informação é pública. As averbações, que estão no artigo 10, as averbações são alterações dos registros. Os registros já existem. E as averbações são lançadas à margem desse registro para alterar aquilo que já existe. Então serão averbadas em registro público. As sentenças que decretarem a nulidade, anulação
o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Olha só, me casei, houve o registro. Me divorciei, haverá a averbação dessa informação no registro. Então eu vou pegar a certidão de casamento lá do Gesualdo, está lá, casado. Estará averbado em caso de divórcio embaixo ou atrás, no verso, a informação de que eu estou divorciado. Casei-me, separei, constou a informação. Voltei, consta a informação lá atrás. Separei-me de novo, nova informação. Nasci, é um registro. Alterei meu nome porque meu nome era de alguma forma passível de alteração. Averba-se essa alteração. O indivíduo nasceu. Seu registro foi realizado. Aí ele promove, e não havia paternidade identificada. Aí ele promove então uma ação de investigação de paternidade contra o seu suposto pai. E é declarada a sua paternidade, que será registrada. Desculpa, que será averbada. O registro já existe. Quando o cara nasceu, foi feito o seu registro, porém sem a paternidade identificada. Ao se declarar a paternidade de alguém, essa paternidade será averbada. E será averbada porque é uma forma de alteração do registro. Ó, nasceu, registrou. Vamos agora indicar qual é o pai. Não vai ter um novo registro. Nós vamos apenas modificar esse registro existente. Isto é a averbação. Gente, de verdade, isso cai muito em concurso, cai muito em provas. Decorem essa informação. Artigo 9. Se registra nascer, crescer, ficar bobo, casar e morrer. E as averbações são as alterações disso. Vocês livram uma questão ao decorarem essa informação. Ok? No próximo bloco nós vamos tratar sobre direitos de personalidade. Até lá!